Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras que ainda resistem, público, que também, aliás, público não é imprensa, só que resistiu até agora, porque está em trabalho, né? Porque senão acho que eu teria ido para casa também. A Guarda Municipal, enfim, a todos, muito boa noite. Uma sessão longa, claro que cansativa e desgastante para todos, mas eu acho que isso é a prática da democracia, né? Quem entra na vida pública, na democracia, tem que estar sujeito a essas situações, a esses momentos, a divergências, momentos de maior entusiasmo, né? Enfim, de tensão, faz parte do processo. E às vezes até no calor da discussão, da argumentação, a gente acaba elevando um pouco o tom de voz, né? Ou dando um tapa na mesa, no calor da coisa. Mas quem me conhece sabe, jamais foi meu estilo e não é, e nunca será, de fazer qualquer tipo de intimidação, de tentativa de intimidação de qualquer tipo. Nunca fiz e nunca vou fazer. Por mais que em certos momentos o número se exalte. Se tem outros que agem dessa forma, essa não é a minha prática e nunca será. E gostaria já falei isso aqui na minha fala, e quero reforçar, senhor presidente, senhores vereadores. Eu não fui vereador por muitos mandatos, como alguns disseram, eu estou apenas no segundo. Fui um lá atrás, que inclusive era outro regimento interno, outra lei orgânica, né, que mudou bastante, estou novamente agora. Procuro conhecer um pouco, é lógico que a gente nunca conhece tudo, até porque é extenso o nosso regimento, lei orgânica, mas sobretudo daquilo que eu estou tratando, acho que é o mínimo de responsabilidade e comprometimento, é conhecer o que você está fazendo, o que você está trabalhando, conhecer os prazos e tudo, né? Volto a dizer, CPI, Comissão de Prestações, não é só para oba-oba, para gravar vídeo, para chamar a imprensa, tudo para se autopromover. É uma coisa séria, né? E tem que ser feito o trabalho seguindo o regimento, enfim. E claro que a análise final sempre de acordo com a consciência, com as suas convicções e análise. Mas uma coisa que a gente tem que separar muito bem é a parte política, as nossas eventuais divergências, do trabalho técnico dos funcionários. Eu já fui presidente dessa casa, então conheço bem uma boa parte dos funcionários, né, que estavam aqui já desde a época, vários, inclusive o Roberto Guardioli, que está aqui. Eu falei isso já aqui, volto a falar. Vulgo Betão, corintiano Betão. Então, não é chover no molhado, falar da capacidade, da competência, do conhecimento, Beto, né? E de outros funcionários, do Legislativo, do Jurídico da Casa. E não tenho dúvida que eles fazem o melhor, têm capacidade, têm competência e têm boa fé. Eventuais falhas podem ocorrer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Ainda mais em questões, às vezes, dúbias, polêmicas, de interpretação de regimento, do que fazer, pode ter. O que só me preocupa, e eu disse aqui, é se tiver, eventualmente, algum tipo de pressão ou indução por questões políticas. Só isso que não pode ocorrer com ninguém, com nenhum funcionário em nenhuma esfera, né? Deixe-os trabalhar tecnicamente, que isso eles sabem fazer muito bem. Voltando ao assunto, já foi bastante falado, mas volto a falar, acho que a vereadora Ana foi muito clara, lúcida, na sua avaliação, nas suas ponderações, vereador. Penso da mesma forma, pensava e argumentei isso, né? Eu falei, a gente construiu um relatório procurando ser o mais imparcial possível. Todos poderem falar, mas eu queria que concluísse para a criação de CPI, para degolar o prefeito, para mandar ele para o... Enfim. Tá ok, o posicionamento de um ou de outro. Como a gente viu, tem pessoas que falam que não quero caçar. Prefeito, vou caçar, vou votar. É interessante que tem uma comissão processante em andamento e, independente do que ela vai concluir, do teor, já tem pessoas declarando o voto e o que vai fazer, o que vai votar. Então, para que serve a comissão? Então, o seu voto não é baseado numa avaliação da comissão, é em outras motivações, né? E a gente viu aqui mais de uma situação. Eu vou avaliar, vou analisar a minha decisão, meu voto, em cima de tudo que for dado. Já tenho um bom conhecimento da questão, em função da própria CPI, mas não total, né? Vou procurar analisar o relatório, fazer uma avaliação geral e decidir meu voto, né? Do contrário, seria você pré-julgar, né? E eu acho que isso não é bom nunca. Enfim, voltando à questão propriamente aqui, como dito, a legislação que regulamenta,
né, a criação e o funcionamento de CPIs, ela é dada por uma lei de 52, né, a 1579, depois teve várias alterações, várias emendas, em 2003, 2016 novamente, e é essa que baseou os trabalhos da comissão. Vamos lá. O que diz o relatório final aqui da comissão? Tendo, no último parágrafo, tendo nada mais a constar, esse é o relatório assinado por mim, Marcos Ferraz, relator, que também os autos e que vão assinados ainda pelo presidente e pelos demais membros, para que seja enviado ao plenário para a votação dos vereadores e também à comissão processante das contas da prefeitura. Esse relatório foi aprovado na comissão, logo ele gera seus efeitos. Para que ele fosse encaminhado para órgãos externos, independente de constar aqui, como sugeriu o vereador Florentino, o próprio regimento interno e a legislação já diz isso. Talvez algumas pessoas não conheçam bem o regimento, a legislação, e acaba falando o que não corresponde à realidade, né? Não precisaria. Mas o vereador pediu, sugeriu, tanto para enviar para a comissão processante, como para enviar para a votação aqui do plenário, nós colocamos. Agora, olha só que interessante. O vereador disse que não leu o relatório, né? Como que você apresenta sugestões sem ler o relatório? Como? Para você apresentar sugestões, você tem que ler. Para saber que não consta aquilo que você quer, você tem que ler. E, sobretudo, isso está na parte final, das conclusões. A conclusão faz parte do relatório. Não, é bom, é muito bom, como falo. Tudo leu tudo, tanto que leu as conclusões que sugeriu, no último parágrafo, essas alterações que foram incluídas. Então, vou dizer que nem sequer tem coerência naquilo que tenta argumentar. Só é importante falar essas questões para que fique muito claro. Agora, volto a dizer, no teor do relatório, na minha avaliação, e que é o que consta no relatório. Nós vivemos, vereadora Ana, que é muito sensata, uma realidade no país até 2013, na cidade, inclusive, né, com a arrecadação crescendo e crescendo muito. Né, que esse período aí de 2010, 2011, principalmente até 2012, 2013, foi uma fase áurea. Em 2014 veio a crise, já teve uma grande queda do previsto, do realizado em relação ao previsto, né, e que se acentuou ainda mais. O ano 2015 foi o auge dessa queda. 2016, mas 2016 cresceu em relação a 2 anos de queda. Quando se junta isso do acumulado, a gente vê que deu aí só nesse período mais de 36 milhões de queda da arrecadação do que estava previsto, e olha que essa previsão já não era nem a do plurianual. O plurianual, quando foi feito para a legislatura que se encerrou em 2016, ele foi feito em cima de uma realidade financeira que era de um grande crescimento, e que, de repente, despencou. A gente sentiu isso em nossas casas, milha nas empresas, quantos comércios, quantas empresas fecharam, não aguentaram, né? Quantas pessoas perderam o emprego. Não é diferente na área pública, mas na área pública a gente consegue pegar e falar, não, vamos reduzir pela metade o quadro de funcionários. Não consegue, não é possível. Ah, mas por que não mandou embora todos os cargos de confiança? Nós sabemos que não tem como se levar uma administração, se conduzir uma administração sem os cargos de confiança. Pode se reduzir. E nesse governo é de longe o menor número de cargos de confiança ocupados. Já era, teve 100 e tantos cargos por decisão judicial demitido e outros posteriormente. É fato. Então, era aí a questão. Então, como que faz? O indivíduo, por que aumentou? O relatório mesmo demonstra isso. Se certo ou não, você tinha que tomar uma decisão, sobretudo no final de 2015. Muitas cidades fizeram o quê? Para não ultrapassar o limite de gasto de pessoal de 54%, não faça o pagamento de dezembro, não faça o pagamento do 13º, joga parcela ou joga para o outro ano. A decisão aqui foi de preservar os salários de todos, mesmo correndo o risco de passar muito pouco dos 54%. Você fala, mas esse que passou de 54% foi prejuízo horário? Meu Deus, isso que passou é pagamento de folha. Como prejuízo horário? Pode ser uma regularidade de acordo com a lei de responsabilidade fiscal estabeleceu. Mas é totalmente diferente. Então, você tinha essa opção. E daí o que fez? Com essa queda acentuada que teve de uma hora para outra da arrecadação em relação
as despesas que já estavam fixadas. O que você vai fazer dentro da área pública, onde é tudo amarrado e engessado, nós sabemos. Não teve que fazer o quê? Deixar de fazer repasses de FGTS, de depósito, para preservar a folha e outros serviços essenciais. Teve que refazer um reparcelamento em INSS atrasado, que não estava conseguindo pagar. E isso é uma parte do grosso, o grosso desse aumento da dívida. Em cima disso, o relatório mostra, os números mostram isso. Agora, qual era a outra opção naquele momento? Deixar de pagar 13º, parcelar? Poderia ser uma opção, mas era melhor, será para a cidade, para os funcionários? Enfim, volto a dizer, isso não quer dizer que não houve falhas. Teve medidas tomadas elogiáveis, sim, algumas tardiamente. Poderia ter sido tomada antes. Muitas cidades não tomaram. A gente sabe, houve devolução de prédios, devolução de carros, congelamento de salários, mas isso talvez pudesse ser feito há mais tempo, e nesse ponto há uma falha. Mas não deixou-se de tomar. E agora a gente vê claramente uma melhora considerável nas contas de 2017 e 2018, apontada pelo próprio Tribunal de Contas, que aponta e elogia nesse aspecto. A avaliação da CPI ela é do período todo. Foi estabelecido desde 2004. Então, um dos pontos que eu levei em consideração é que as contas pioraram nos últimos anos. Foram tomadas medidas? Não, elas nos últimos anos, 2007 e 2018, melhoraram, o tribunal aponta isso. Foram tomadas medidas? Foram. Houve falhas? Houve, claro que houve falhas. Várias estão apontadas, estão relatadas. Então, essa foi a linha que foi utilizada para desenvolver o relatório. E que com a reprovação aqui, acho que isso, o que gera efeito é o que foi aprovado na comissão processante, efeitos internos. Aqui, que era o de encaminhamento, pelo menos no meu entendimento, com a reprovação, fica inviabilizado. Com a aprovação seria enviado. E como diz lá, né, a própria legislação e o projeto de resolução, ele diz isso quando ele remete à lei das CPIs no seu final, e ela é muito clara nesse artigo, que é o 6º-A, a Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará relatório circunstanciado em suas conclusões para as devidas providências, entre outros órgãos, ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, com cópia da documentação, para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes. Então, está previsto na própria lei que cria a CPI, e sendo aprovado seria. Mas, enfim, volto a dizer, eu respeito a opinião, a decisão de cada um. O governo deve ter ficado contente, porque eu acho que para o governo acabou sendo positiva essa decisão de hoje. E, por último, senhor presidente, gostaria de falar brevemente, nunca deixei de me posicionar, concorde ou não, goste ou não. Nós temos uma eleição no próximo final de semana, o vereador Paulinho disse muito bem, outros vereadores também. É lamentável, acho que eu nunca vi uma eleição, pelo menos desde que eu acompanho, e que, de fato, os projetos tenham sido tão relegados a segundo, a terceiro plano. Não se fala de projetos de governo, de propostas de governo de forma clara, nem em nível estadual, não, federal. É só acusação de ambos os lados. Isso é muito ruim, né? E em todos os sentidos. No primeiro turno, eu disse isso, seguia a votação leal ao grupo, à coligação que eu fazia parte, votei em Geraldo Alckmin, não só por essa questão, porque eu acho que fez um bom trabalho no governo do Estado e tinha um perfil adequado para um momento tão delicado, tão conturbado e de ânimos tão acirrados, para conseguir o diálogo necessário para aprovar as reformas que a gente tanto precisa. Mas a população não entendeu dessa forma, e eu acho que, de fato, aí o PSDB foi um dos grandes perdedores dessa eleição, e não é à toa, talvez até mais que o PT, porque não fez também não fez no devido momento nenhuma autocrítica, né? Cometeu muitos erros, talvez até o Geraldo tenha pagado pelos erros do Aécio e de outros, mas pagou, perdeu-se muito espaço. E agora uma eleição aí no governo do Estado, já votei no Dória, vou votar novamente. Mas eu acho ele gostaria de ser amigo pessoal, não tenho simpatia pessoal ao jeito, ao estilo. Mas, como gestor, acredito que fez um bom trabalho no tempo que esteve em frente à Prefeitura de São Paulo e tem um estilo de governar e de gestão que é bastante profissional e numa linha que eu concordo. E para presidente, sem grande empolgação, não vejo como um mito coisa nenhuma, mas vou votar no Bolsonaro.
porque não quero o PT de jeito nenhum. Acho que eles mostraram o estrago que fizeram com o país. E vou votar e vou torcer muito para que ele faça um grande governo, para o nosso bem, para o nosso bem. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite.